Tá certo, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente, à senhora relatora, né, que eu analisei, inclusive, o plano de trabalho, já está muito bem feito e acho até que isso pode contribuir realmente para a evolução do processo administrativo, né? Bom dia a todos. O que eu tenho a dizer inicialmente é que, infelizmente, eu fui incluído nessa operação por um erro, né, lamentável, de confusão de nomes, né? Eu, inclusive, protocolizei um requerimento ainda essa semana com... O meu nome é Leonardo, né, Manzan, e no inquérito a gente tem aí pelo menos 6 Leonardos, né? E eu fui confundido com vários deles aí, e por isso acabei entrando no inquérito até reconhecido no momento da minha entrada, a própria Polícia Federal no relatório, ela alega que possivelmente pode ser o Leonardo Manzan. E aí eu entro no inquérito e acabo sendo objeto de investigação e das escutas que não identificaram absolutamente nada contra mim mesmo, porque não tem, né? Então, o que eu gostaria de deixar claro aos senhores aqui é que eu não tenho a menor participação em absolutamente nenhum dos fatos narrados, né? A menor participação, né? Infelizmente, estou incluído por equívoco, né? Um equívoco que já me trouxe assim, um prejuízo incomensurável em todas as esferas, né? Em aspectos pessoais, em aspectos profissionais, né? Até no aspecto familiar, isso abalou, inclusive, muito a minha família, né? E eu por um erro, eu estou sofrendo uma pena antecipada e uma condenação antecipada, né? Então, eu gostaria já de deixar muito claro isso daí, né? Tanto assim é que, na delação que foi feita, na carta anônima que foi mandada à Polícia Federal, o meu nome não aparece. O meu nome não aparece, né? Meu nome não aparece em lugar algum, em nenhum núcleo de investigação, meu nome não aparece em lugar algum, né? Senhor presidente, fazer uma pergunta? Vamos deixar ele continuar? Não, só uma perguntinha aqui, para não perder muito tempo. Tá considerado. Não foi na residência de Vossa Excelência que foi encontrado R$800 mil em dinheiro? Foi, eu vou explicar, o senhor pode me perguntar isso tranquilamente. R$800 mil em espécie em sua residência? Sim. E a Polícia Federal aqui relata... Passar a palavra ao senhor, relata a propina de R$300 mil. Vou passar a palavra ao senhor daqui a pouco. Tá certo. Continue com a sua exposição, senhor Manzan. São esses tipos de ataques que eu venho sofrendo ultimamente, inclusive até de pessoas próximas, né? Infelizmente, vai me causando prejuízos aí irreversíveis, né? A minha atuação profissional sempre foi muito digna, agi sempre com muita competência, né? Tanto assim é que os clientes que eu tenho estão me dando a maior força, os meus amigos estão me dando também a maior força, porque todos conhecem o meu caráter, conhecem a minha competência profissional, né? Eu fui incluído no final do inquérito, doutor Otto, por esse erro, e a própria Polícia Federal pediu a minha exclusão. Tá? A própria Polícia Federal pediu a minha exclusão, por não considerar... Eu explico, sem problema nenhum, né? A Polícia Federal pediu a minha exclusão, dizendo, inclusive, que não havia fatos relevantes com relação a mim, né? Então, eu tenho uma atuação conhecida profissionalmente, né? Eu não fui membro do CARF à toa. Eu, além de ser advogado, sou contador. Eu sou especializado na área tributária, tanto na advocacia quanto em contabilidade. Eu tenho mestrado na Universidade de Bolonha, a universidade mais tradicional do mundo em direito tributário. Tá? Ela é fonte de legislação tributária para o mundo inteiro, né? Eu tenho mestrado em contabilidade fiscal em 2 cursos superiores, né, com relação à área fiscal.
Eu sou professor universitário há 13 anos, eu dou aula de pós-graduação para turmas da Receita Federal, para auditores da Receita Federal. Tá? Então, eu tenho uma atuação na área tributária bastante conhecida. Eu profiro muitas palestras em empresas pelo país afora, em outras faculdades. Né? Já fui membro da Comissão de Tributação da Ordem dos Advogados do Brasil, onde, inclusive, tive a oportunidade de impetrar uma DPF em interesse de todos os contribuintes do Brasil, e isso vai ser fundamental para os contribuintes do Brasil. Né? A DPF que já está protocolizada no Supremo e que será julgada em breve, provavelmente. Né? Enfim, eu tenho uma atuação forte na área tributária, sempre exerci com bastante competência e jamais, em hipótese alguma, não tive nenhuma interferência em atos ilícitos, né? E não terei, porque eu tenho princípios familiares muito fortes, né? Muito fortes, e vivo com uma base moral muito forte. Quem me conhece sabe disso, né? E quem tem relacionamento, qualquer tipo de relacionamento comigo, sabe disso. Né? Tá, Vossa Senhoria, só um tempo, porque esse negócio dos 800 mil... constar na declaração de imposto de renda de Vossa Excelência, Sim. Dinheiro espécie, o senhor pode apresentar a declaração de imposto de renda? Isso já deve estar nos autos, né? Porque a Receita... Não está nos autos, não deve estar nos autos, não. Aí, Vossa Excelência poderia mandar, que isso esclarecia logo esse assunto. Vossa Excelência poderia mandar aqui o imposto de renda, dizendo, olha, eu declarei no exercício de 2013, 2014, que eu tinha espécie 800 mil reais. Aí resolveu o problema. Seria uma coisa, Senador Otto, que comprovar a sua... Me permite, Vossa Excelência vai fazer todas essas indagações. Vamos aguardar a conclusão aqui. Está dando o currículo dele aqui, ninguém aqui vai atrás do currículo seja um pouco mais direto, o senhor Manzan, não é? O seu currículo realmente é magnífico, mas ele, no momento, pouco nos interessa. Vamos mais diretamente o caso do CARF. Eu nunca tive, ao participar do CARF, nenhuma acusação com relação à época que eu era conselheiro. Né? Com relação à minha declaração, senador, isso é sigilo fiscal. Né? Essa matéria é sigilo fiscal. Agora, mas eu mostro para o senhor. Eu só não vou tornar a minha declaração pública. Eu me comprometo a trazer pessoalmente para o senhor. Né? Então, mesmo porque a Receita Federal... Então, ótimo, porque aí eu nem preciso trazer, né? Existem algumas afirmações dizendo que eu voltei ao CARF várias vezes, né? Depois que eu saí, né? Até algumas informações lamentáveis, dizendo que eu chutava a porta de gabinete. Eu nunca mais retornei ao CARF depois que eu saí do CARF, mesmo porque a minha atuação profissional, ela se restringe basicamente à Justiça Federal. Eu tenho poucos processos no CARF. Eu sou advogado tributarista na Justiça Federal, não no CARF. Né? Eu tenho poucos processos no CARF. Embora tenha poucos processos no CARF, e aí eu acho, inclusive, que é um objeto importante dessa comissão, e se realmente gostariam de prestar um bom serviço ao país, a extinção do CARF, ela foi lamentável. Né? O contribuinte perdeu aí uma grande possibilidade de defesa. Eu estou dizendo extinção porque o CARF ainda existe formalmente. Na prática, ele não existe mais. Tá? Porque quando você confere essa remuneração, os advogados militantes eles vão sair. Os advogados que são experientes na área tributária, eles não participarão mais do CARF. Isso significa a extinção do órgão e um grande prejuízo para os contribuintes. Tá? Os contribuintes estão tendo um prejuízo aí que eles não estão... Eu acho que isso ainda não se teve a ideia disso. Tá? A gente está atingindo aqui todos os contribuintes do país. Inclusive, todos nós, porque todos nós somos contribuintes. Né? Aqui, quem vai ser prejudicado vão ser todos os brasileiros com a extinção do CARF. Senhor Manzan, nós não queremos conselhos.
Nós não queremos conselho. Nós queremos que o senhor fosse um pouco mais direto sobre a sua atuação no CARF, e não conselho, por favor. No CARF eu já sei, eu não sou mais do CARF. Qual é a minha atuação no CARF? Então eu não tenho mais o que falar, porque eu não sou mais do CARF. Né? Aí fica complicado. Senhor presidente, me permite, senhor Manzan, a gente lhe deu esse período para o senhor falar livremente, expor a sua real situação no processo. Então, seria importante que, antes dos questionamentos, tanto os meus como dos senadores e senadoras que aqui estão, que Vossa Senhoria pudesse falar a respeito do seu posicionamento no processo. É isso que nos interessa. O senhor acabou de dizer que o senhor foi confundido porque existem inúmeros Leonardos. Então, fale mais claramente. Fale mais claramente sobre isso. Por que o senhor entrou por engano? Por que o senhor está no CARF? Por que sua casa sofreu busca e apreensão da Polícia Federal? Se o senhor não quiser falar, a gente parte para os questionamentos. Mas é sobre isso que nós lhe convocamos para ouvi-lo hoje. Tá certo. Sobre isso eu já respondi, né? Mas eu acho que o foco, até analisando o plano de trabalho da CPI, né, feito pela senhora, eu acho que a grande contribuição que se pode dar nessa CPI é justamente o aprimoramento do processo administrativo fiscal e o aprimoramento da legislação tributária, né, que é extremamente arbitrária e o contribuinte é visto como inimigo, né? Eu acho que essa cultura é que tem que se mudar. O contribuinte não é inimigo, o contribuinte é quem sustenta o Estado, né? Todo o aparato estatal ele é mantido pelo contribuinte. Então, essa CPI, na minha opinião, pelo menos, e eu acho até que pelo foco da investigação traduzido dentro do plano de trabalho, é exatamente o aprimoramento do processo tributário, do processo administrativo tributário e principalmente da legislação tributária. Tá? Porque o processo administrativo tributário, essa parte, principalmente de julgamento administrativo, eles têm vários erros que devem ser reparados. A primeira instância de julgamento, por exemplo, não existe. Presidente, né? Eu volto a insistir, nós não... A matéria penal é objeto do inquérito. Nós não lhe convidamos aqui, não lhe chamamos aqui a essa CPI, senhor Manzan, para falar a respeito disso. Podemos até debater posteriormente, mas aqui o senhor foi convocado para falar do seu posicionamento no processo na Operação Zelotes. Dando sequência Perfeito, aqui, senador. vamos então, encerra então a fala do senhor Perfeito, Manzan. é porque... Para que nós então... Isso, vamos escrever. Duas perguntinhas, E o nosso convidado, convocado, o senhor Leonardo, vai fazer as suas considerações finais, por favor. A minha situação com relação ao processo, eu já falei, né, que eu fui incluído por erro. Né? Eu só queria deixar claro que se há alguma coisa a se fazer realmente de produtivo aqui, com relação ao plano de trabalho, inclusive, é um aprimoramento do processo administrativo e um aprimoramento da legislação tributária, porque isso interfere na vida de todo mundo, de todos nós aqui, dos senhores parlamentares e de todos os brasileiros. Né? Então, eu acho que essa CPI ela poderia ser um marco importante para um aprimoramento dessa legislação. Um marco importante para acabar com a cultura de que o contribuinte é sempre bandido. Né? Tá? Agora, a minha participação realmente no processo, se eu fui incluído por erro, eu não vou poder ajudar muito em fatos que estão narrados aí como crimes. Mesmo porque a investigação criminal ela é objeto já de apuração da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal. Né? Perfeito.